Pessoal, meu nome é Camila, sou gerente de marketing da Sunvet e hoje estou aqui na APA, Congresso de Ovos de 2026, em parceria com eles, fazendo um novo episódio de um podcast. E aqui comigo a gente tem os nossos convidados para falar de um tema muito importante, que é biosseguridade em 3D. Então, dados que protegem a saúde animal e a qualidade dos ovos e uma abordagem One Health. E para falar disso comigo, eu vou apresentar para vocês quem está aqui. Então, a gente está aqui com o Ricardo Hayashi, o Fábio Melo e também o Leonardo Miglino, que vão falar um pouquinho sobre esse tema. Tem também uma participação especial da Patrícia Babadopoulos, que ela não está aparecendo nas câmeras, mas vocês vão ver a interação dela aqui com a voz, porque aqui é um pouquinho pequeno o cenário, mas ela vai participar também, que tem uma grande importância a abordagem dela nesse tema. Então, eu vou sair aqui agora e vou chamar o Leonardo para essa mesa para se apresentar, falar um pouquinho da jornada dele, um pouquinho da jornada do Ricardo, um pouquinho do Fábio e da Patrícia, para a gente começar essa discussão importante, tá bom? Bom, pessoal, bom dia. Eu sou o Leonardo Miglino, atualmente gerente de serviços técnicos de avicultura na Sunvet, ocupando aí Brasil e América Latina. Tenho aí praticamente 15 anos de experiência aí no setor de produção avícola, dos quais aí grande parte deles é dentro de agroindústria, tanto na operação quanto na estrutura corporativa. Algumas experiências aí posteriores, né, com empresas aí de aditivos, nutricionais, e então, desde setembro de 2020, integro o time da Sunvet aí como gerente técnico de aves. Gostaria de passar a palavra aí para o nosso diretor de pesquisa de desenvolvimento, Ricardo Hayashi, para que se apresente também. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês, participando desse podcast, com presenças aí de colegas e o nosso convidado Fábio Melo. Eu sou Ricardo Hayashi, diretor de pesquisa e desenvolvimento da Sunvet, e basicamente eu trabalho há 4 anos dentro do grupo, né? Minha experiência basicamente é de 15 anos dentro de saúde animal, né? Eu sou médico veterinário, com mestrado e doutorado aí em saúde intestinal, em microbiologia, e tenho trabalhado nesses 15 anos especialmente com saúde entérica, com salmonela, com outros desafios importantes aí, tanto na avicultura quanto na suinocultura. Passei por diversas empresas aí importantes do setor e hoje tenho liderado aí nosso time de pesquisa e desenvolvimento, desenvolvendo soluções, especificamente aí na área de nutrição, na área de biosseguridade e também dando suporte aí para soluções que a gente tem desenvolvido dentro do grupo, tá? Então, prazer estar com vocês. Bom dia, pessoal. Primeiro é uma honra, agradeço aí a oportunidade de vir trocar algumas informações com vocês aqui com a Sunvet. Meu nome é Fábio Carvalho de Mello, sou médico veterinário. Por 15 anos eu trabalhei direto na produção de proteína animal, iniciei com postura comercial e suínos e acabei finalizando isso com a linha de corte, tá? Depois, por mais 15 anos, eu trabalhei dentro da indústria farmacêutica veterinária, passei por grandes companhias, sempre na área de serviços técnicos, marketing e num período final também na área de vendas. E depois, por mais ou menos 6 anos, eu tenho trabalhado como consultor independente, tendo passado por um tempo pela indústria de nutrição também, especificamente com aditivos. Legal, Fábio. Eu sei que vocês não estão me vendo, mas eu estou aqui. Meu nome é Patrícia, também sou veterinária, tenho mestrado na área de medicina preventiva pela USP. Trabalhei muitos anos da minha vida sempre ligada à área de produção, muito com diagnóstico, com produção de vacinas também. E atualmente eu sou gerente para diagnóstico na nossa empresa, estou na empresa há 5 anos, sou gerente de diagnósticos e também de uma linha específica para PCR, chama QT. Então eu estou trabalhando nessas 2 áreas na América Latina. É um prazer estar aqui também com vocês, poder conversar um pouquinho sobre esse tema aí que a gente vai abordar. Bom, pessoal, então para dar início ao nosso podcast de hoje, o tema bastante relevante para todo o setor avícola, né? Vamos falar
dá foco em procedimentos e programas de biosseguridade, buscando aí sempre gestão de dados e como isso reflete na qualidade dos nossos produtos, no caso principal aqui, hoje, né, diretamente do Congresso APA, pensando na qualidade dos ovos. Tá? Para iniciar o tema de hoje, então, eu vou abrir a nossa conversa e acho que a primeira pergunta não teria como ser outra, né? E queria compartilhar com os colegas aqui e ouvir a opinião deles de por que a biosseguridade importa aí nos diferentes setores e principalmente na produção de ovos. Fábio, se tu puder dar a sua contribuição primeiro. Olha, antes de até abordar a questão de biosseguridade, eu queria fazer um comentário sobre essa iniciativa da Sanvet, muito bem-vinda, que é a questão de gestão de dados. Você não pode falar em biosseguridade, você não pode falar em um objetivo seu de saúde, de sanidade, se você não sabe exatamente onde você está. Para você saber onde você está, qual a sua situação atual em termos de seu status sanitário, ou você confia nos dados que você coleta, ou seja, você passa a coletar dados, ou dificilmente você vai conseguir chegar num local desejado. Se você não sabe onde você está, dificilmente você vai chegar em algum lugar que você gostaria. Tá? Particularmente interessante essa questão de biosseguridade, de gestão de dados na cadeia de produção de proteínas, especificamente do ovo, porque é uma das poucas cadeias em que você tem rentabilidade diária, né? Você gera receita diariamente ao produtor. Com essa geração de receita diária, os ovos, junto com isso vem uma profusão de dados que, se bem coletados e bem analisados, já lhe permite fazer uma análise muito satisfatória, muito interessante de qual a sua situação atual e como você planejar para chegar no local desejado. Né? Infelizmente, a cadeia de produção de ovos ela não anda e não andou na mesma direção, na mesma velocidade que aquilo que a gente olha na linha de reprodução, né, em reprodutoras e também no frango de corte, que ainda falta um pouco de esforço, um pouco de interesse para que todos esses dados que podem ser coletados venham a ser coletados de maneira correta, interpretados, gerando informação e principalmente conhecimento. Você então acredita que os dados eles são coletados, mas não na medida ideal? Você acha que eles têm que ser mais aprofundados, é isso? Sim, e ainda avançando um pouco até na questão de rotinas, na questão de informações, especificamente sanitárias. Tá? Esses programas de monitoria que são muito comumente adotados hoje na linha de frangos de corte, não tem o seu reflexo na linha de postura comercial. Seja por quais motivos forem, seja que essa relação à mão de obra, seja a relação cultural, tá? Não são coletados da mesma maneira. Então, te deixa um gap muito grande ao produtor, à empresa, em termos de fazer previsão daquilo que ela vai enfrentar em curto, médio ou longo espaço de tempo. Legal. E você acha que, por exemplo, você falou específica, você falou desses dados, você não está pensando só em dados sanitários, você está falando, talvez, falta de tempo de alguém pegar os dados que eles têm e analisar o que eles têm, porque às vezes o pouco já é bastante, né? Absolutamente. Mas você precisa, de fato, fazer análise, ter o tempo de sentar e olhar as coisas e tirar conclusões daquilo. Absolutamente. Eu vi um exemplo de vocês mesmos da Sanvet, de um produtor internacional de ovos, em que existe uma quantidade enorme de dados. Enorme de dados. Porém, esses dados não são aproveitados, não são organizados de uma maneira que permita a essa pessoa, uma outra pessoa externa, poder fazer a sua análise e, com isso, predizer alguma coisa em relação à sua produção, em relação à sua sanidade. Vou parafrasear o nosso diretor técnico aqui, mas ele tem uma frase que vai muito de encontro a isso, né? As empresas hoje são ricas em informações, mas são muito pobres em dados, né? Os dados, necessariamente, as informações, quando trabalhadas, transformadas em dados, somente com esses dados a gente consegue tomar as decisões de forma assertiva, pensar e definir os programas, né? O que fazer, por que fazer, em que momento fazer, né? E eu acho que isso é bastante relevante. Então, a hora que a gente começa a entender, a trabalhar, a dar atenção a essas informações, elas começam aí a nos refletir em decisões mais assertivas, né?
Isso mesmo. E voltando ao tema, né, a pergunta inicial da questão de biosseguridade, né? Veja, biosseguridade é um complexo, é uma estrutura, é um sistema de trabalho, né? Que, de uma forma muito cartesiana, a gente poderia dividir em 4 grandes tópicos, né, em 4 grandes dimensões. A questão de princípios, a questão de cultura sanitária, a questão de rastreabilidade e a presença ou não de planos de contingência. Veja, nada mais nós estamos falando que ter um PDCA, um planejamento adequado, né, por várias dimensões, a execução, uma checagem, um controle, que entra os programas de monitoria que, de novo, diferenciam muito a cadeia de produção de ovos da cadeia de frango de corte, e a questão de ter um plano de contingência para o controle, para, de uma certa maneira, você evitar que um problema que esteja surgindo possa crescer e trazer prejuízos enormes para você, tanto prejuízo na sua qualidade, como principalmente prejuízos econômicos. E quando você tem esses dados, né, Fábio, porque a gente sabe que, na maior parte das vezes, não são grandes falhas, podem ser a soma de pequenas falhas, né? E é importante você ter essa visibilidade, ainda que pequeno, para você ir corrigindo, não é isso? Exatamente. Para isso que vem os programas de monitoria, né? A necessidade de você ter uma cultura sanitária baseada em treinamento, baseada em registros, em auditorias internas dos registros, para que você tenha confiabilidade nesses dados coletados, gerando informação de alto valor e, com isso, conhecimento eterno para essas companhias. Aprofundando um pouco mais o tema, Fábio, o que você caracteriza aí como um programa eficaz, né, eficiente aí de biosseguridade voltado para o setor de postura comercial, produção de ovos? Aquele que eu comentei, né? A gente, de uma maneira muito cartesiana, a gente acaba tendo, né, uma maneira de ver, 4 dimensões que precisam ser trabalhadas. A dimensão inicial de princípios. Então, a questão de barreiras sanitárias, troca de roupa, banho, que não é comum na linha de postura comercial, muito comum para quem trabalhou na linha de reprodução, razoavelmente hoje já adentrando na linha de frango de corte, porém ainda não é uma característica diária, uma característica padrão da linha de produção de ovos comerciais, e deveria ser. Né? Então, a questão de fluxo de pessoas, também os fluxos, por exemplo, numa granja de reprodutor são muito claros. Né? É uma lei ali dentro, que não se apega hoje em dia ainda no sistema de postura comercial. Então é muito comum você ver pessoas entrando, visitando lotes mais velhos, depois se movendo para lotes mais novos, em cria e recria, a pessoa ainda atender um problema de infecção num lote, depois indo visitar uma área de recria e recria, ou um lote sabidamente negativo para aquele mesmo problema. Então essas questões de fluxo, de rotina, procedimentos de limpeza e desinfecção, controle de pragas, a questão de manejo de criação adequada, procedimentos operacionais padrão, de fornecimento de ração, de água, de luz, o manejo de ambiente, tudo isso acaba fazendo e acaba entrando nesse que seria a primeira dimensão de princípios. Precisa-se também avançar na questão da cultura sanitária, na postura comercial. Sabemos que existe uma enorme rotatividade de pessoas. E, normalmente, uma pessoa que laborou em uma granja, ele acaba buscando uma outra granja para trabalhar. E se essa granja primeira que ele trabalhou não tinha uma cultura sanitária adequada, banho, troca de roupas, pisar em pedilúvio, né? Visitar os lotes mais novos primeiro, visitar sempre os lotes negativos, isso acaba trazendo para a próxima granja essa cultura, não essa cultura, mas esses erros, né? Esses conceitos que não são muito claros. Então é complexo você falar hoje na linha de postura comercial em uma cultura sanitária, porque essa grande variabilidade de pessoas, essa grande movimentação dentro da cadeia faz com que normalmente você traga novas pessoas que não têm essa cultura implantada. E essa cultura, para ser implantada, demanda de treinamentos e demanda de quebra de paradigmas. Isso é obrigatório. Tá? Comentamos a questão de rastreabilidade, né, alguns poucos instantes. Como você pode implantar um programa de biosseguridade, você ter uma previsibilidade de resultados, se você não tem rastreabilidade nas suas matérias-primas, se você não tem rastreabilidade no pessoal que está trabalhando, se você não sabe se o pessoal que trabalha para você, ele vive numa zona rural e ele cria aves caipiras ali dentro também.
Então, esses modelos precisam ser criados, que já foram criados, estabelecidos nas áreas de reprodução, precisam ser trazidos para a linha de postura comercial o mais rápido possível. Tá? E, por último, a questão de planos de contingência. Quando você enfrenta um problema, esse plano tem que estar descrito, isso tem que estar claro. Quem vai fazer o quê, em que momento e quanto você vai investir para controlar essa situação. Fábio, acho bem interessante essa abordagem, né? A gente tem falado muito sobre cultura, sobre investimento, sobre custos, né? Sobre procedimentos de uma maneira geral, né? Quando a gente discute sobre esses pontos, né? Muito eu fico me questionando o que a gente pode fazer para tentar colaborar para a evolução desse setor em relação à biosseguridade, não somente da avicultura de postura, mas como um todo, né? Produção animal como um todo, né? E uma coisa que a gente sempre tem conversado dentro da Sanvet é mostrar o valor da biosseguridade. Porque as decisões das empresas, né, dos nossos clientes, está muito nesse sentido, né? Mudar a cultura, muito se questiona sobre investimento em procedimentos, em mão de obra, né? Tem que investir em mão de obra, em treinamento, investimento de processos, né? Então, mas o que eu vejo, talvez, o ponto-chave ali de todo o processo da biosseguridade é a gente tentar fazer com que a gente mensure o valor da biosseguridade. Você concorda com esse ponto? Absolutamente. Carlos, esse tema talvez seja o maior desafio que a gente tem hoje nessa cadeia de produção. É comum a gente falar e é comum os vossos clientes perguntarem para vocês, tá, qual é o retorno de investimento dessa tecnologia? Quando você fala de um aditivo zootécnico, é fácil, né? Eu vou ter ganho de peso, vou ter conversão alimentar, talvez tenha uma redução de mortalidade e fazer uma conta matemática para isso é muito simples. Agora, o retorno de investimento em saúde é mais complexo, porque envolve outras áreas, envolve quem negocia o seu produto. E muitas vezes não existe uma conversa direta entre a área de produção a campo com a área que comercializa, né, as aves abatidas ou os ovos. As perdas que você tem na credibilidade da sua marca e até perdas em termos de vendas são muito maiores que as perdas que a gente tem numa granja em termos de conversão alimentar e ganho de peso. Porém, esse link, essa conversa, a decisão, a informação e a constatação de qual o retorno de investimento em saúde ainda não é claro. E esse é um esforço que deve ser trilhado por alguém, possivelmente por vocês, pela própria Sanvet. É um dos nossos grandes desafios aqui dentro. E é um grande desafio de toda a avicultura, toda a suinocultura, toda a bovinocultura, toda a piscicultura. Como você criar indicadores que lhe digam qual o retorno de investimento em saúde. E às vezes, isso é uma pergunta, tá, para vocês. Talvez não seja tão complexo. Por exemplo, se você tomar e olhar esses custos ou esses investimentos de forma fatiada e você ter pequenas noções de retorno, isso não pode. Por exemplo, eu escuto muito, porque eu estou muito ligada a diagnóstico, que o investimento em diagnóstico é muito caro. Essa prova é muito cara, esse teste é muito caro. Então, o que é caro, né? Às vezes será que você sabe quanto você gasta? Então, nesse sentido de tentar fatiar o problema para tentar fazer ele ficar mais fácil de enxergar. Por exemplo, qual é o investimento que você faz numa determinada droga para um tratamento de uma infecção ou para você resolver um determinado problema na granja que você talvez pudesse ter previsto com um diagnóstico que teve um custo X. Então, de repente, essas contas pequenas dentro do processo, isso facilitaria? Vocês acham que isso, ou você tem que olhar de uma maneira muito grande? Eu acho que facilita, com certeza, mas eu acho que falta um trabalho ainda multidisciplinar, sabe, Paty? Porque veterinário tem essa carência, né? Essa dificuldade de trabalhar com número, fato, né? Fato. Mas, logicamente, que por isso que eu falo que a gente tem que trabalhar de forma muito multidisciplinar. Tem que pedir ajuda de um estatístico, tem que ter gente de outras áreas trabalhando junto com a gente. Que legal. Por quê? Porque dessa forma a gente consegue pensar no processo de uma forma mais holística e mais complexa, né? Então, se a gente tem uma dúvida, será que eu vou investir, o custo, o meu diagnóstico é um custo ou um investimento? Investir numa barreira sanitária é um custo ou é um investimento?
Tudo isso você pode fazer uma experimentação, um teste, uma validação, um retorno de investimento. Tudo isso é possível. Dentro do 3D a gente está prevendo isso, né? É um programa que a gente tem previsto, né? Quanto que cada investimento, cada processo, cada tecnologia que coloca dentro dessa cadeia, a gente consegue prever o custo ou até o retorno de investimento desse input. Então, assim, dentro do mundo da estatística, da análise de dados, hoje é possível fazer isso, né? E mais o mundo da veterinária, da saúde animal, isso é muito novo ainda, né? Então é isso que a gente está tentando fazer dentro da Sanvet para os nossos clientes. É levar esse mundo, né, do universo de dados, né? Realmente para a gente expandir isso e mostrar que tudo isso é possível. Ó, em questão esse termo de retorno do investimento, muito importante também trazer o conceito de análise de risco e contabilizar o risco, que é o que poucas pessoas falam, né? Patrícia, você comentou agora, né? É um investimento ou é um custo a questão diagnóstica? Se você realizar um diagnóstico e esse diagnóstico te permitir ou impedir que você tenha uma carga sua que vai ser exportada, ficar retida no país, isso é um investimento. Então, a definição, né, a diferença de investimento e custo ela é muito tênue. Tá? E hoje a nossa indústria ela pensa nessa questão de custo quando eles não têm o desafio estabelecido. Quando o desafio está estabelecido, deixa de ser custo e passa a ser investimento. Creio que cabe a nós, pessoas que trabalham com biosseguridade e que fazem essa consultoria em termos de suportar, não parar os processos produtivos, demonstrar aos produtores que isso não é custo. Isso é uma prevenção. Isso é um investimento preventivo para perdas que podem ser infinitamente maiores no futuro, a curto, médio ou longo prazo. Eu acho que essa é a grande pergunta, né, Fábio? Todo mundo, ainda existe esse paradigma quando a gente pensa em biosseguridade, se ela é de fato custo ou se ela é investimento, né? Eu acho que essa pergunta é facilmente respondida quando a gente faz análise de dados, quando a gente, através da nossa metodologia analítica do 3D, consegue mostrar para o cliente ou elucidar para o cliente quanto ele está deixando de ganhar ou quanto efetivamente ele está perdendo com um quadro clínico, que às vezes não é um problema que vai parar a exportação de carne, mas de repente uma coli, um clostridium pode estar roubando grande parte do desempenho daqueles animais e, consequentemente, menos proteína, menos carne, menos ovo entregue no final do dia para o consumidor, ou enfim, para o final da cadeia, né? Então, eu acho que um dos grandes diferenciais dessa nossa metodologia é justamente isso, conseguir dizer para o cliente ou predizer para o cliente as suas perdas ou e para desmistificar se é custo ou se é investimento, né? Agora, como a gente faz isso, né? Então, a gente deveria estabelecer alguns pontos críticos de controle, algumas rotinas de verificação. Pensando na cadeia de postura, Fábio, o que você entende aí que poderiam ser pontos interessantes para monitoria, por exemplo, pensando em saúde animal? Olha, não só na cadeia de postura comercial, Sim. mas também na cadeia de frango de corte mesmo, trabalhar o arroz com feijão. Aquilo que a gente aprendeu desde o banco da universidade, né, e que muitas vezes se escapa e vai embora, a gente acaba deixando de lado. E muitas vezes quem está na operação, também por ver pequenas falhas todos os dias, acaba se conformando com aquilo. Então a questão de banho do pessoal, troca diária de roupas, tá? Isso não deveria ser nunca evitado, nunca pulado, nunca deixado de lado, mesmo na linha e principalmente na linha de postura comercial. As questões de arco de desinfecção de veículos, equipamentos que adentram uma granja, que adentram uma unidade produtora, né? A lavagem dos veículos que entram, não só jogar uma aguinha com desinfetante, mas lavar esses veículos e depois submetê-los à aplicação de desinfetantes. Questão de pedilúvios na entrada dos aviários, né? Quem aqui não viu na faculdade isso? Há 20, 30 anos atrás, no meu caso há 40 anos atrás, vi essa questão de pedilúvios, o quão importante é isso para você controlar pelo menos a entrada de uma parte de patógeno, reduzir o risco, talvez pela metade, via os calçados. E quantas vezes a gente não visita inúmeras granjas e você não tem nada disso estabelecido ali dentro? Ou a água de desinfecção daquilo ali virou uma cultura, na verdade virou um banho de bactérias, né, meu? Rotinas e fluxos claros de trabalho, né? Você ter pessoas, grupos específicos por cada área de produção.
né, por cada segmento. Então, você tem uma área de cria e recria, você tem que ter uma equipe estruturada, exclusiva para cria e recria. Você tem uma área de produção, tem que ter uma estrutura, uma equipe exclusiva para a área de produção. Você não pode misturar essas pessoas. O risco de transmissão de aves mais velhas para aves mais novas é muito grande, né? Então, o risco de você prejudicar esses animais que estão ainda no início de vida é enorme ali dentro, né, meu? Rotinas também de visita por pessoas como nós, veterinários, consultores, né? E sempre do lote mais novo para o lote mais velho. O supervisor de granja, o veterinário sanitarista, na semana de trabalho dele, no dia de trabalho dele, ele tem que começar pelos mais novos, finalizar nos mais velhos, tem que começar pelos negativos, para um problema qualquer, e finalizar nos positivos. O ideal é que uma pessoa dessas visitasse no último dia da semana, na sexta-feira, os lotes mais velhos e que estão positivos. Então, essas rotinas, esses fluxos precisam ser respeitados, né? Informações que estão disponíveis, que precisam ser coletadas. Consumo diário de ração no galpão, por ave, é possível fazer, quase todas as granjas têm condições para isso. Consumo de água, né? Número de aves mortas, número de aves eliminadas diariamente ali dentro. A gestão do controle de pragas, principalmente falando em postura comercial, roedores e moscas, mosca doméstica, né? Então, criar parâmetros para sua avaliação e criar, obviamente, sempre uma rotina de verificação. Alguém tem que checar se esses fatores, se esses dados todos estão sendo coletados, se esses procedimentos estão sendo seguidos. E precisa ter essa pessoa verificando isso. Se diariamente for possível, melhor ainda. Pegando esse gancho que tu trouxe de controle de fluxo, lotes negativos, lotes positivos, como que tu vê a questão da monitoria seja ela sanitária, seja ela diagnósticos laboratoriais, monitorias de agentes que impactam a saúde dos animais? Isso é uma cultura hoje no mercado avícola? Isso está mais desenvolvido em alguns setores, em outros menos? Como que tu tem pensado? Faz sentido a gente fazer um programa de monitoria ou respeita-se só as legislações vigentes? Qual é a tua opinião, Fábio, sobre isso? E depois, Patrícia, se tu puder também fazer um... Eu diria que sem um programa de monitoria de patógenos, de sinais e sintomas, de contaminantes, você não consegue estabelecer um programa de biosseguridade e você não consegue ter previsibilidade. Sem isso você não vai ter. Sem você ter um programa de monitoria que seja baseado em necrópsia, né, que é o mais falho de todos, mas é o mais simples e o mais barato, se você não tiver isso também, dificilmente você vai ter previsibilidade do que está ocorrendo ali dentro. Tá? Dificilmente. Essas informações, esses dados todos estão disponíveis. A questão volta a ser de novo, qual a cultura desse segmento? Né? Você falou de diagnose e tudo mais. É muito comum você verificar isso, por exemplo, nas fábricas de ração. Normalmente se faz exposição de placas, se faz suaves para você ver contaminação ambiental por vários agentes, principalmente hoje em dia salmonela e tudo mais, tá? É comum a fábrica de ração submeter as suas rações, os seus grãos, aqueles kits para detecção de micotoxinas. Agora, na granja, onde precisaria ser feito, esse conceito, essa prática, ela é muito menos observada, tá? E muito menos observada ainda na linha de postura comercial, infelizmente. Tá? Eu não poderia afirmar quais são os motivos, se é questão de pessoal, a ausência de mão de obra disponível para isso, ou se é uma questão cultural. A mim, humildemente, eu digo que está relacionado muito mais a uma questão cultural. Eu vejo talvez que as pessoas, eu não sei se ainda, muito se fala, mas eu não sei se as pessoas pararam para pensar na real importância de cada coisa. Então, assim, eu não consigo imaginar uma tomada de decisão. Por exemplo, Fábio, você falou de fazer uma necrópsia, que seria uma primeira monitoria muito básica. Só que a partir dali, você tem que aprofundar um pouco o conhecimento daquilo que você viu, para você poder tomar uma decisão de se um programa vacinal está bem implementado ou não, se você está com alguma pressão de infecção que talvez esteja passando do controle e que você precisa agir melhor. Porque eu vejo que não só
para o lado de diagnóstico laboratorial, para outras coisas básicas também, tipo, toda granja que você vai tem tem pontos de controle de roedores, por exemplo. A gente fala de controle de roedor, um super vetor de doenças, né? E tá ali A a caixinha, né, para controlar roedor. Mas só tá ali. Muitas vezes você vai, aquilo ali não é nem trocado. A caixinha tem teia de aranha. Então eu acho que ainda falta cultura. a cultura, mas entender a dimensão de quão importante é esse ponto que parece tão elementar. Nossa, vou controlar um roedor. Parece muito básico demais. Do mesmo jeito que é básico demais você fazer uma prova de diagnóstico para ter certeza daquilo que você está enfrentando, né? Então, eu tenho essa sensação de que falta o entendimento da real importância. As pessoas sabem, as pessoas fazem o básico de colocar, mas eu acho que não interpretam, não vão a fundo naquilo. Estou Você acha plenamente isso? de acordo, Patrícia. E trago um ponto a mais. Se você pegar uma pirâmide, né, de funcionários de uma companhia qualquer, o topo está conscientizado disso. Então, a diretoria sabe dessas necessidades todas, tá? Mas existe um gap entre a decisão estratégica de colocar os pontos de controle de roedores, de fazer a troca frequente do bloco, da isca, para eficazmente a execução ocorrer. Existe um gap nisso daí. E isso está relacionado, provavelmente, a treinamento e conscientização no grupo de funcionários. E talvez, trazendo aquele ponto inicial que eu havia falado, pessoas que vêm de fora, se elas não forem, eu vou usar um termo, massacradas em treinamento, conscientização, ela nunca vai cumprir aquilo. Ela nunca vai ver que o ponto de controle de roedor está deslocado da parede. Se não tiver encostado na parede, o roedor não vai passar lá dentro. O roedor não cruza ambientes, ele sempre anda pelos cantos, né? Se não colocar isca, ele não vai comer. Se ele não comer, ele não vai morrer. Então, essas questões todas da execução dos programas de biosseguridade, a mim parece que há a conscientização da parte superior de uma companhia, mas essa conscientização não chega na forma de treinamentos de conscientização a quem efetivamente deveria executar. Eu acho que esse é um ponto bem relevante que tu traz, Fábio. E nas minhas experiências, uma coisa que deu bastante certo foi quando a gente começou a trazer para os operadores, né, que é quem de fato executa todos esses nossos procedimentos, é isso que tu falou, né? Talvez o alto escalão da empresa elabora os procedimentos, descreve as normativas do que tem que ser feito, mas efetivamente não são essas pessoas quem executam isso, né? Então, operacionalizar algumas coisas, às vezes escrever no papel fica lindo, mas aí como é fazer lá no dia a dia, né? Existe essa condição de fazer, a gente pode melhorar esta condição de fazer para que os nossos operadores cumpram isso de maneira efetiva e, na minha opinião, isso vai muito além, né? Uma vez que a gente começa a, de fato, explicar para eles o porquê de cada um dos pontos, é onde a gente começa a fazer eles entenderem a real importância daquilo funcionar em conjunto, porque é o que a gente sempre fala. Biosseguridade, infelizmente, é 24/7. Não tem como a gente folgar em, sei lá, 1 hora, 1 minuto, um dia da semana, domingo que tem menos gente, então não vou fazer controle de roedor, não vou lavar minha mão, não vou pisar no cal. Todas essas não cumprimentos são portas que estão se abrindo para um quadro que pode nos levar a algum problema muito maior e a gente está cada vez mais sendo circundado e rodado aí por alguns agentes infecciosos, dentre eles a influenza aviária, o mais recente aí que chegou no nosso país, e que hoje, né, se a gente se permitia algumas folgas no passado, pensando em biosseguridade, hoje isso não pode mais acontecer, porque a gente tem né, esse e outros, mas esse é um bastante relevante, o vírus de influenza, nos rondando, né? Então, uma vez que a gente baixou a guarda por qualquer que seja o motivo, é uma porta de entrada para essa infecção e para esse prejuízo todo que a gente sabe que esse vírus é capaz de causar, né? Eu estava pensando nisso, pensando na monitoria. Por exemplo, hoje a gente enfrenta esse problema que você está falando da influenza.
Se uma empresa tem estabelecido um plano de monitoria para outras infecções respiratórias, ele consegue ter uma ideia de como circula a doença, não necessariamente de influenza. Se ele tiver um controle de outra coisa, de outra infecção que também é transmitida da mesma maneira, ele vai ter uma ideia de como está circulando, de como é a proteção dele dentro da propriedade dele. Então, acho que isso Diagnóstico também diferencial, né? é um dado que começa a ajudar para situações que hoje as pessoas se enxergam como, né, como um medo, né, da influenza, por exemplo, né? Absolutamente. Você tem uma monitoria para vírus respiratórios, né, que tem sua via de infecção aerógena, se você conseguir entender que o seu programa de biosseguridade não está conseguindo, de forma eficaz, impedir a entrada desses vírus, falando em Newcastle, falando do vírus de bronquite infecciosa, de pneumovírus, é de você imaginar que, com esse risco que você está enfrentando, há a possibilidade, há uma chance de, se o vírus influenza aparecer naquela região, você ser submetido a ele. Faz todo sentido. Legal, gente. Bom, a gente tem falado muito relacionando aí, né, biosseguridade, produção animal, acho que são temas que são intrínsecos aí, a gente não tem muito como separá-los. Na verdade, né, a gente não tem como separar as coisas dentro do processo produtivo, né? As empresas hoje normalmente têm estruturas segmentadas, né? Pessoas que cuidam de saúde, pessoas que cuidam de nutrição, pessoas que cuidam da produção, do manejo, mas no dia a dia, na vida como ela é, a gente não separa nada disso, né? Tudo acontece de maneira conjunta, né? Mas pensando aí, Fábio e Ricardo, se vocês quiserem colocar, quais indicadores, na opinião de vocês, se relacionam aí, que a gente consegue relacionar saúde animal e biosseguridade? O que vocês, na opinião de vocês, a gente conseguiria, então, através de uma coleta de informações dentro da granja, dizer se eu tenho um bom status de biosseguridade, se eu tenho um bom status de saúde do meu plantel? Vocês poderiam dar uma contribuição com relação a esse tema? Você fala de dados que estão disponíveis Isso. e que só precisariam ser Geridos. geridos e tudo mais. Eu diria, primeiro deles, obviamente, falando de saúde, mortalidade. Então, mortalidade diária, mortalidade semanal, mortalidade por lote, mortalidade por galpão. Então, essas informações elas têm que estar muito claras. Suas causas mais prováveis, se você tiver um programa de monitoria por meio de necrópsia implantado, ou se tiver um veterinário, uma pessoa de sanidade trabalhando ali dentro, que seja efetivamente, exclusivamente quando você tem picos de mortalidade, mas já seria uma informação interessante para se trabalhar, né? A questão de consumo diário de ração, consumo diário de água, peso corporal, quando ocorrem as pesagens dessas aves, né? A questão da produção de ovos, uma granja de postura comercial é diária. Então, o quanto você produziu desses ovos, quantos estão sujos, quantos deles estão deformados, quantos deles saíram com casca fina, quantos saíram sem casca. Tá? São informações muito valiosas que, quando bem estruturadas, te permitem também avaliar. E um último ponto, né, fundamental na questão de granja de postura comercial, a qualidade do esterco. Qualidade, a forma, a composição do esterco que é produzido diariamente, que é produzido em cada momento durante o dia. Então, esses são dados que estão disponíveis, tá? Só precisa estruturar a sua coleta, a sua tabulação e a sua interpretação. Acho que aqui, Fábio, você trouxe um ponto bem relevante sobre qualidade de fezes discretas, né? E eu acho que isso é um tema também tem sido bastante discutido. Isso está muito relacionado com saúde intestinal, né? Hoje tem bastante gente que fala, né, que o intestino é o segundo cérebro, e tanto dos animais quanto dos humanos. Queria, Hayashi, talvez, se tu puder fazer uma contribuição, você que se aprofundou bastante nesse tema de saúde intestinal, o que tu vê como o que as granjas podem fazer, né? Existe alguma monitoria, existem soluções hoje no mercado que trabalham ou buscam melhoria de saúde intestinal? Como que você vê esse tema hoje? Eu acho que hoje na avicultura de postura, né, como o Fábio comentou, ele é tem dois passos anteriores, né, em relação a esse tipo de aplicação de monitoria, né? Então, acho que um primeiro passo é ter uma monitoria um pouco mais prática, no sentido de, por exemplo, avaliar a qualidade de esterco. Já é um ponto positivo, né? Um ponto interessante seria aplicar o que é feito na avicultura de corte, por exemplo, né? Aplicar uma monitoria de necrópsia seria muito interessante. Logicamente que não no volume que a gente faz, né, na avicultura de corte com
número de aves, né, mas pelo menos uma monitoria por fase, com um número reduzido de aves seria interessante para ter uma ideia de como que está, né, a mucosa, para ter uma avaliação pelo menos não quantitativa, né, mas uma monitoria sanitária de entender como que está, né, a qualidade dos órgãos, enfim, né, avaliação de fígado e qualidade intestinal para entender se tem alguma patologia, se está tendo algum desafio entérico naquele lote específico, né? Mas eu também colocaria alguns pontos, né, de monitoria do ambiente, que também seria interessante, né? Que não é caro, né? Mais uma vez, né? Fazer investimento, né, em monitoria sanitária é muito mais investimento do que custo. Então, assim, pensar em fazer avaliações de ambiência, por exemplo, fazer avaliações de CO2, de amônia, de ventilação, de umidade, temperatura, tudo isso contribui para fazer correlações com os indicadores que o Fábio comentou, né? Tudo isso pode se cruzar e fazer uma avaliação muito mais rica do lote que você está avaliando, né? Com produtividade, com qualidade de ovo, esterco e tudo mais, né? Então, tudo isso vai gerando uma planilha muito mais rica, né? Os dados começam a fazer mais efeito, né? E você tem o acesso a fazer essas correlações depois na estatística, né? Então, logicamente, que a produção, a produtividade, mortalidade, consumo, peso das aves, somado, né, à ambiência, isso daí é o básico que tem que ser feito. É o nosso feijão com arroz, né? Concordo. Se tiver uma cerejinha do bolo e puder fazer uma monitoria de necrópsia, fazer um SWAB, né, fazer uma análise de microbiologia para entender se realmente está tendo algum tipo de patógeno, salmonela rodando, ótimo, né? É um plus, né? Seria um Mas a plus. gente sabe que a nossa rotina de postura ela é um pouco deficiente nesse ponto, né? Então, hoje eu penso que seria um feijão com arroz bem feito, que seria esse plano, né, de monitoria básico, que seria muito relevante. Porém, entra no outro ponto que a gente já comentou aqui no começo do podcast, né? Como fazer essa análise desses dados depois? Que a gente sabe que a realidade não é desse jeito, né? Não funciona como a gente está comentando aqui. Uma coisa é a gente coletar os dados, mas como a gente faz a interpretação? A gente sabe que a rotina no campo ela é brusca, né? Falta tempo para as pessoas. Então o cara tem que fazer o manejo, tem que cuidar da gestão dos dados, tem que fazer, enfim, muitas atividades ao mesmo tempo. Mas falta tempo para o gestor da granja, para o sanitarista, para o cara do campo, para quem está operando a granja, de entender naquelas planilhas, nos papéis, o que ele faz com aquele montante de números, né? Então, isso que a gente tem que tentar mudar um pouco a cultura, né? De talvez nós, né, fornecedores, nós da Sanvet, consultores, enfim, tentar passar esse conhecimento de que eles não estão sozinhos do outro lado. Que a gente pode ajudá-los nessa interpretação. Acho que é aí que vem o nosso grande programa hoje, né? Que é o 3D, que vem ajudar, vem colaborar ao mercado, né? De que existe essa inteligência de dados, né? Que realmente existem pessoas, existem empresas que estão aí no mercado para ajudar nessa interpretação, para gerar valor, justamente, para facilitar a tomada de decisão. E aí, Fábio, até faço uma pergunta para você. É isso que a gente tem enfrentado, né, na aplicação, nesses poucos anos de aplicação do 3D no mercado, de acesso aos dados dos clientes, né? É um ponto que ainda tem uma certa dificuldade, talvez um pouco de... Confiança. Não confiança, me fugiu a palavra, talvez um pouco de dificuldade de alguns clientes e indústrias oferecerem os dados, né? Quando a gente apresenta o programa 3D, de repente abrir os dados para a gente fazer essa análise estatística e ajudá-los de uma maneira geral, né? Como que você vê essa questão de confidencialidade, enfim, né? Como que você vê assim essa questão de acessibilidade aos dados, né? Que muitas vezes podem ou não ser sensíveis de uma maneira geral? Ó, primeiro, 100% de acordo com o que você comentou. Então, os dados existem na maior parte dessas empresas, são coletados de maneira frequente, principalmente em relação ao que a gente fala com relação à impostura comercial, à produção de ovos, esses dados estão todos disponíveis. Agora, a utilização desses dados, a tabulação, a planilhação e principalmente a interpretação, isso raramente ocorre. Você acaba vendo isso só nas grandes empresas produtoras de ovos. Né? Das top 10, talvez 2 delas tenham essa habilidade, essa capacitação para fazer. Ou seja, essas empresas precisam contar com empresas como a Sanvet.
tá? E deveriam contar com isso daí. Então, deveriam compreender esse programa, disponibilizar suas informações, considerando que vocês têm toda a estrutura por trás disso, estatística, de formulação, de composição de dados e de entrega de uma discussão e de uma orientação, muitas vezes que pode ser a salvação de uma empresa dessa. Tá? Você fez um comentário agora há pouco com relação a necrópsias, né? E realmente, a monitoria por meio de necrópsia, muito enraizada hoje na linha de frango de corte, ela praticamente inexiste como monitoria na postura comercial. E é de se entender, é fácil entender por quê, né? Uma galinha são 300 ovos. Lógico. Você não vai matar uma galinha. Agora, existem oportunidades e possibilidades de se, de alguma maneira, não burlar, mas de permitir que isso ocorra sem ter tamanho custo de investimento por parte do produtor. Pode trabalhar com ave sentinela, macho, erro de sexagem. Coloca eles nas gaiolas, deixa lá várias gaiolas distribuídas em vários galpões, marca essas gaiolas, esses machos, e usa esses machos para necrópsia. Tudo bem, você vai ter um investimento de consumo de ração e tudo mais. Você não vai ver o aparelho reprodutor feminino ali dentro, mas o aparelho respiratório, o digestivo, é o mesmo. E ele te traz as mesmas informações que uma fêmea iria te trazer. Então, existem possibilidades para se fazer isso. Recai novamente naquele tema inicial, cultura. Essa cultura precisa ser criada, a cultura de compartilhar os dados com quem tem capacidade, habilidade e interesse de utilizá-los, tá? Cultura de você implantar um programa de monitoria, seja por necrópsia, seja por análise ambiental, é cultural. E a pessoa só vai aprender isso a partir do momento que ela receber na mão dela um relatório, olhar e falar, poxa, esse é o caminho que eu tenho que seguir. Enquanto isso não acontecer, a gente vai ficar vivenciando essa mesma situação. É fazer a monitoria pegar, né? Pegar a moda da monitoria. Então, eu acho que a partir de um primeiro trabalho que você consegue mostrar para a pessoa a relação que tem entre usar um determinado parâmetro para você identificar um lucro ou uma perda que ele tem, ele vai perceber que, como é importante O ter valor. o Ele vai valor entender o valor. o valor da monitoria. Esse é aquele ponto, né, Patrícia? A gente conversa sempre, né? A diferença de preço e valor. Aham, Né? Toda monitoria tem preço. claro. Então, a monitoria por necrópsia tem preço. Alguém vai ter que fazer isso e vai deixar de fazer outra coisa. Agora, qual o valor que traz isso? O preço de uma monitoria ambiental, você estimar a contagem de salmonela no ambiente, tem um preço. Mas qual o valor que isso te entrega? Na realidade, o valor é enorme, muito maior do que o preço que você é pago. Agora, se você faz uma monitoria, você tem o dado e não utiliza, aí realmente é 100% custo. Custo desnecessário. Acho que esse é o nosso desafio, de mostrar para eles esse valor. Ensiná-los a interpretar isso e entender o custo disso daí. Esse é o grande esforço e o grande desafio que a Sanvet vai encontrar no mercado. A gente está entrando, né, em dois temas bem... Eu retomo o tema cultura aqui, né? Fábio, a gente conversou bastante durante o podcast sobre cultura sanitária das granjas, das empresas e tudo mais. E agora a gente tem, relacionando tudo isso com dados, a gente passa por uma outra questão cultural também, que é justamente a cultura de gerar, analisar ou gerir propriamente esses dados, né? Obviamente alinhados aí a biosseguridade e saúde animal. Na minha concepção, isso são coisas muito parecidas e que devem caminhar da mesma forma. Ninguém está querendo aqui descobrir a roda, mas necessariamente trabalhar com as pessoas, informá-las do porquê que a gente está fazendo, depois de um esforço deles de coleta de monitoria, de material, o que vem de diagnóstico, porque às vezes isso também acontece, né? Quem coleta toda a questão laboratorial para fazer uma análise, uma detecção de algum agente, alguma coisa, é o pessoal, os operadores, e o resultado para lá nos sanitaristas, às vezes, ou para no supervisor. Eles não sabem o porquê eles estão fazendo, e aí isso cada vez mais nos dificulta essa cultura, tanto a sanitária quanto a gestão de dados, né? Então, e é tudo isso que a gente tenta unir quando a gente oferece a metodologia do 3D para os nossos clientes, né? É justamente uma análise prévia do histórico, treinar as pessoas
para uma cultura sanitária e também para uma cultura de gestão de dados, né? A consistência, né, ou o comportamento desses dados aí nos dizem bastante coisa, né? E uma vez que a gente tem o resultado e receba o resultado, eu, né, já me deparei com muitas situações dessas, né? Às vezes o sanitarista recebe, ou a pessoa responsável recebe o resultado, mas ela não consegue relacionar aquele resultado com o que está acontecendo na granja, ou não consegue entender que aquele resultado pode estar roubando desempenho em algum momento. Então, a interpretação, eu acho que também é um grande diferencial aí do nosso programa e do que a gente tem capacidade de entregar para os nossos clientes, porque por vezes para isso, eu já em algumas situações, por exemplo, vou fazer lá um diagnóstico de bronquite, por exemplo. Né, teve pessoas que me relacionaram, bom, eu coletei os pintinhos aqui e deu positivo para bronquite. O que eu tenho que fazer agora? Vamos tratar? Não vamos tratar? Eu falei, peraí, mas a gente não vacina bronquite lá no incubatório? A gente vacina bronquite. Então, necessariamente, você vai ter um resultado positivo. Isso é ruim nesse momento? Não é bom. Você confirmou que o teu processo vacinal está funcionando. Isso não quer dizer que você isolou um agente, necessariamente você tem a doença presente, né? A gente precisa lembrar que a doença é um conjunto de fatores, é tanto um diagnóstico clínico quanto somado um diagnóstico laboratorial. Se a gente tem as coisas isoladas, se a gente não correlaciona essas informações, a gente pode ter ou correr risco de ter interpretações erradas, né? Então, eu acho que é muito disso que a gente tem tentado oferecer para os clientes, justamente o diferencial, a cereja do bolo do nosso programa é conseguir correlacionar essas coisas. Como a gente os exemplos que a gente tem trabalhado de postura comercial. A gente conseguiu confirmar de forma estatística que alguns eventos que acontecem lá na recria impactam de maneira direta lá na produção. Então, lotes que morrem mais na recria são os lotes que morrem mais na produção. Lotes que morrem mais na recria são os que produzem menos ovos na produção. Então, essas correlações eu acho que faltam e esse acho que é o grande diferencial aí do nosso trabalho para com os clientes aí, na tentativa de juntar tudo isso, essa salada de informações que eles têm, né? E aí a gente desmistificar isso e cada conclusão gerar uma decisão estratégica aí com potenciais de solução aí para os clientes, né? Totalmente de acordo, né? É como se fosse um quebra-cabeças, né? Exato. Então, a empresa ela tem uma série de partes do quebra-cabeça, mas sempre fica uma série de lacunas, ela não consegue finalizar e ter uma visão do todo. Não, esse tipo de trabalho de vocês é o que vai preencher esses últimos pedacinhos e vai falar, ó, essa é a tua situação atual. Tá? E aí, se ele tem uma pretensão de chegar a um outro estágio, a um outro momento, fica muito mais fácil de você definir qual que é o plano, qual que é o seu plano contingencial para você chegar naquela situação que é desejada. Isso aí. E só complementando, né, acho que o Léo comentou muito bem, né? O nosso propósito com 3D é fazer com que o nosso cliente tome a melhor decisão. E muitas vezes não tem nada a ver com o nosso produto, com o nosso portfólio. É pegar a principal dor que ele tem naquele momento, e a gente sabe que todos eles têm, né, diversas dores que estão passando por anos, assim, sem saber solucioná-los, né? Mas através da análise de dados, né, o poder da estatística, propriamente dita, a gente conseguir mostrar fator e causa, né? Causa-consequência, e a gente mostrar que existem soluções, e geralmente a gente vai para o arroz e feijão mesmo, né? Para o básico. O básico bem feito, ele consegue realmente solucionar alguns problemas ali enraizados, né? Que muitas vezes a gente sabe que pode ser a cereja do bolo para solucionar um grande problema, né? E muitas vezes está muito longe de produto, né? Tá? Isso se chama ética. E que bom que vocês pensam dessa maneira. Tá? Que vocês querem levar uma solução independente de quem seja o fabricante, de quem seja o provedor. Isso chama ética. Tá? E seria ideal que todos trabalhassem no mesmo momento e da mesma forma. Mas a gente, sabe uma coisa que eu queria voltar a abordar? A gente falou de várias coisas sobre como fazer e muito da cultura, né? E para mim ainda falta estressar um pouco mais isso. Como que a gente cria essa cultura? Como que estabelecer essa metodologia? Porque às vezes não são coisas complexas, são coisas simples, mas que tem que ter a tal da consistência. Como estabelecer isso, Fábio, nas granjas de hoje?
Isso faz parte da estratégia. Isso é um plano estratégico, não é um plano tático, muito mesmo menos um conjunto de procedimentos operacionais. É uma decisão estratégica do board da companhia. Então, quando se decide, olha, nós vamos trabalhar com o programa de biosseguridade, o programa de biosseguridade vai envolver essas etapas, vai envolver essas táticas de implementação, esses são os procedimentos operacionais, tá? Então, a partir do momento que o board define que isso vai ser implantado, eles precisam contar com pessoas capazes, treinadas, conscientizadas, para fazer o treinamento e a multiplicação dessas informações por toda a parte basal, toda a parte de execução. Se houver qualquer falha nessa cadeia, seja em termos de conscientização, de conhecimento, de esforço, o seu programa não vai ser implantado. E mais do que você implantar, né? Lembra no PDCA, a checagem tem que ser frequente. Num programa de biosseguridade, a checagem tem que ser diária, porque o risco é diário. Tá? Uma pessoa que não tome banho, não troque de roupa adequadamente no dia e que na sua casa estava com um lote infectado micoplasma por salmonela e levar para dentro do galpão, um único dia, o seu programa foi embora. A sua granja foi embora. Então, essa questão de conscientização e a questão da checagem, ela é diária. E isso é investimento. Você precisa ter uma pessoa, um grupo de pessoas que vão verificar diariamente se todos tomaram banho, se todos trocaram de roupa, se as soluções de infecções preparadas estão corretas, se a frequência de aplicação, se o local de aplicação, tudo está sendo realizado de acordo com o planejamento estratégico de biosseguridade adotado. Bom, pessoal, acho que a discussão foi bastante rica, mas infelizmente a gente está chegando aí ao fim do nosso podcast. Eu só queria, como mensagem final aqui, então, trazer que, de fato, a biosseguridade 4.0, se a gente pode chamar hoje aí numa linguagem mais atual, né? É necessário que a gente meça as nossas ações e enfim, indicadores, para que a gente consiga, de maneira correta, interpretar tudo isso e, mais do que isso, ter agilidade. Uma vez que a gente consegue algum sistema de predição, isso nos auxilia a, normalmente, na produção animal, né, um ditado que se encaixa bem aqui, prevenir é sempre melhor do que remediar. Então, uma vez que a gente consegue informações que nos predizam, né, tomar alguma ação para evitar algum tipo de problema, isso sempre vai ser benéfico na produção, é sempre mais barato a gente prevenir do que a gente tratar alguma enfermidade quando a gente fala em estruturas populacionais tão grandes como na produção animal, seja de ovos, seja de proteína, seja de aves, seja de suínos, seja de bovinos, enfim, do que for. Né? Indicadores de saúde animal, então, integrados ao ambiente e à rotina sanitária, transformam efetivamente prevenção em resultado. Então, é justamente isso que a gente gostaria de deixar de mensagem final a todos os nossos ouvintes aí do outro lado. E, mais uma vez, trazer aqui, se vocês gostaram do conteúdo, se vocês curtiram a plataforma, nos sigam aí para mais informações. A gente tem publicações frequentes aí, novas edições já programadas aí para o nosso podcast, né? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo e a gente está à disposição tanto de forma presencial hoje e amanhã no evento da APA, né, Congresso de Produção e Comercialização de Ovos, quanto nas nossas redes sociais e, enfim, nos próximos dias posteriores, aí, em qualquer momento a gente está à disposição para auxiliá-los aí com as ferramentas, com as soluções e com as consultorias que a gente também tem, na tentativa sempre de trazer o melhor aí para os nossos clientes. Tá? Fábio, muito obrigado pela participação de você hoje aqui. Ricardo Hayashi, muito obrigado também. Patrícia, da mesma forma, obrigado pelas contribuições. E me despeço aqui de vocês aí, ouvintes, finalizando o nosso podcast de hoje.